Se você sente que sabe o que fazer, mas não consegue sustentar, então essa aula é para você. A maioria das mulheres, elas não estão travadas por falta de estratégia. Por mais que a gente aprenda muito nessa era do digital, que as mulheres vivem travadas porque não têm a estratégia certa, eu discordo. As mulheres que se sentem travadas é porque elas ainda não sustentam quem elas são. Você já teve a sensação de saber exatamente o que precisa fazer e ainda assim não consegue sair do lugar? Então fica aqui comigo que isso aqui não é falta de capacidade, é algo muito mais profundo e a gente vai desmitificar aqui dentro dessa aula. Identidade é uma decisão. Mas antes de falar para você sobre mulheres que não sustentam quem elas são, permitam eu me apresentar. Eu sou a Rosa Alves, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, mentora em alta performance sistêmica e psicanalista em formação. E eu ajudo mulheres a crescer sem se abandonar no processo. Mas antes de falar de mulheres crescer sem se abandonar no processo, por que eu ajudo mulheres a fazer isso? Tu já ouviu que nós somos a nossa persona transformada, né? Então, pois bem, eu sou a minha maior persona transformada. Se tu não me segue, já me segue aqui também para me acompanhar lá no Instagram, que eu trago muito conteúdo babado para vocês. Eu sempre fui a mulher que me abandonei em todos os processos da minha vida. Eu sempre me quebrei. Sempre para ver o outro bem, para deixar o outro confortável, para deixar o outro feliz, para fugir de conflitos. Então eu sempre fui me quebrando e eu não conseguia avançar. Era como se eu tivesse um teto que daquele teto eu não conseguia mais passar. Até que eu entrei no mundo do autoconhecimento, no mundo da que é um caminho sem volta, né? Eu falo que até a gente passar para outra vida, a gente vai estar aprendendo. E que bom, e graças a Deus por isso, que é muito bom. Mas eu fui entrando e eu fui entendendo que eu sempre fui a boazinha, porque eu tinha muito medo de ser abandonada. Eu tenho ferida do abandono e da traição, então você já imagina, elas são tipo um equilíbrio entre uma e a outra. E durante muitos anos da minha vida, eu sempre queria fazer tudo para as pessoas, ser a boazinha, dar tudo, entregava tudo, porque eu não queria ser abandonada novamente, como eu já tinha sido na minha infância, em alguns momentos, porque o abandono em si não é que você foi abandonada, que me deixaram na porta da casa de alguém, calma. O abandono em si é, às vezes, quando a sua mãe chegou a hora de você, tipo, mamar, chegou a hora de você comer e a sua mãe não estava lá. Chegou o dia ou a hora dos seus pais te buscarem na escola e eles não chegaram, não foram te buscar e mandaram uma outra pessoa, ali você já se sentiu abandonada. E o trauma, ele mora no corpo. Então, enquanto a gente não olha para isso, a gente vai sempre repetindo na vida adulta essas coisas. Então, durante muitos anos eu fiz isso até eu ganhar essa consciência e fazer essa virada de chave. Mas antes da gente começar a falar aqui de forma mais aprofundada, eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Você sente que sabe o que fazer, mas não consegue sustentar? Tu começa, para, planeja, não executa, fala que amanhã vai, mas não vai. Segunda-feira eu começo, mas nunca começa. Tu até sabe se posicionar, mas trava na hora de aparecer. Eu recebo muitas mulheres falando, Rosa, eu queria aprender a me posicionar, eu não sei me posicionar bem. E aí, nessa era do digital, a gente se perde muito, porque tudo que as pessoas falam para fazer, a gente vai fazendo. E o posicionamento, para mim, ele é você ser você. Posicionamento é posição, e a gente vê muito isso dentro da visão sistêmica, que é, ai, Rosa, eu quero aprender a me posicionar melhor, eu quero ser uma pessoa mais posicionada. Então, posicionada é posição. Então, se eu preciso me posicionar, isso significa o quê? Que eu não estou, uau, que eu não estou no meu lugar. Então, se eu não estou no meu lugar, como é que eu vou me posicionar? Muitas vezes, dentro da nossa casa mesmo, o que acontece? Vou tentar fazer aqui para vocês. Imagina, meu pai, minha mãe e eu, que era para estar aqui à frente. Mas o que acontece? Ou eu estou no meio dos meus pais, dos conflitos deles, das brigas deles, das questões deles, ou eu tô só com meu pai, filhinha do papai, quem nunca, ou eu tô só com a minha mãe. Ou eu tô aqui atrás deles, mas eu nunca estou no meu lugar. E aí eu cresço, vou para a vida adulta, fazendo isso nas relações, no trabalho, nas amizades, e eu vivo fora do meu lugar. E aí eu quero ser uma pessoa posicionada, eu quero estudar seu posicionamento, eu quero fazer todos os cursos que existem, mas eu não sustento o meu lugar. Então, como que eu vou ser uma pessoa bem posicionada? Aí, às vezes, a gente fala, dentro do meu trabalho ninguém me reconhece, dentro de casa ninguém me reconhece, porque tu não se posiciona, criatura. Enquanto você não se posicionar, o que vai acontecer? As pessoas vão posicionar você aonde elas querem. Eu não quero você aqui não, vou te colocar aqui. Aí você vai, marionete, vai com as outras. Eu vou colocar aqui, aí você vai. Mas eu te quero aqui agora. Até o dia que você falar,
esse é o meu lugar e a partir de hoje eu assumo o meu lugar. Então, enquanto você não assumir o teu lugar, você vai viver sendo colocada aonde as pessoas acham que você tem que estar. E aí eu já queria começar aqui, já que a gente está falando de posicionamento, para a gente ver onde na tua vida você está posicionada. Já dá uma pausa aqui nessa aula, pega um papel e uma caneta, porque aqui a gente não vai ficar só falando não, tá? Porque eu tô sentindo eu e tu aqui juntinhas. Pega um papel e uma caneta, faz uma risca no meio e coloca onde na minha vida eu acho que eu preciso me posicionar e o porquê do lado. Ou seja, eu acho que eu preciso me posicionar no meu relacionamento. Por que que você acha isso? Porque aqui tu já vai ganhando uma tomada de consciência. Que eu vou te falar, uma coisa que ninguém para no mundo é uma mulher consciente. Então, no trabalho, eu preciso me posicionar no trabalho. Por quê? Ah, porque o meu chefe me entrega milhares e milhares de coisas e eu não consigo fazer, e aí eu não consigo falar não, então eu preciso me posicionar no trabalho por isso. E o que que eu vou fazer? Qual que é a ação? Porque lembra, se eu quero uma transformação na minha vida, eu preciso ter uma ação. Não adianta só eu pensar, pensar e ter as emoções e fazer e não ter uma ação para fazer as coisas acontecerem. Então, onde eu preciso me posicionar? Qual é a área da minha vida? Por que que eu preciso me posicionar? E já coloca qual vai ser a ação que tu vai fazer esta semana para você se posicionar. E vou te contar um segredo aqui entre eu e você. Quando você começar a se posicionar, tu vai virar a vilã da história. E aceite ser a vilã da história. Tu vai virar egoísta. Aceite ser a egoísta. Tu vai virar que só pensa em você, egocêntrica, não pensa mais em ninguém, só pensa nela, lá, 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 lá. Faça aquele, já ouviu aquele ditado em casa? Faça ouvido de mercador. Não escuta. Só vai, se posiciona, olha para frente e segue em frente. Porque vou te garantir que depois que tu fizer isso, tua vida vai transformar de uma forma que tu nunca pensou em ser, fazer e acontecer. Então a gente já começa fazendo aqui uma neuroplasticidade, seja até se tornar. Então, seja posicionada até se tornar posicionada. Combinado? E aí, muitas vezes, a gente fala muito assim, ai, mas eu não sei me posicionar, eu não sei me comunicar, eu não sei lidar com determinadas situações. E nós se colocamos em um lugar como se nós que fôssemos a pequena, nós que fôssemos a burra, e eu falo que eu já me coloquei assim, só que, na verdade, isso só acontece porque eu não sustento o meu próprio valor. E eu gosto muito de uma frase que é: o externo é a extensão do interno. E agora tu repete comigo: o externo é a extensão do interno. Então não tem como eu querer me posicionar externamente se eu não me posiciono internamente. Eu querer me comunicar externamente se eu não me comunico internamente. Porque tem muitos lugares internos, nosso, que nos fazem duvidar de tudo que nós já construímos. Quantas vezes isso já aconteceu aí? Me conta. Aí eu trouxe 4 pilares para você que fazem assim o fechamento de tudo que a gente está falando aqui. E um desses pilares para a gente começar é a autoridade. Imagina, você sabe muito, tu sabe muito mesmo, mas você não consegue externalizar, você não consegue fazer, você não consegue ter uma ação, ou você não consegue se posicionar. Tu pensa que, ai, mas eu não tenho o direito de fazer isso. Quantas mulheres, agora tu pensa aqui comigo, imagina aí na tua cabeça. Quantas mulheres você conhece que faz terapia, consultoria, mentoria, tá o tempo todo estudando, fazendo e acontecendo, mas elas não conseguem se posicionar, elas não conseguem mostrar o valor delas. Quantas mulheres tu conhece? E aí o que que acontece? Elas são burras? Não são, porque elas têm muito conhecimento mesmo. A verdade é que elas não sustentam o valor delas. E aí a gente vai ficar sempre nessa questão, nessa situação. Eu estudo, 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 eu sempre acho que eu preciso de mais um curso, de mais uma mentoria, e eu vou fazendo, 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 e nunca consigo externalizar para fora. Eu vou ficando com uma obesidade mental. Porque eu sempre vou achar que eu não tô pronta. Só que vamos falar um segredinho aqui. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, porque o caminho se faz caminhando, né? E a gente quer o quê? Tá pronto. E ninguém nunca vai estar pronto. Nunca. Segundo pilar, o merecimento. Tu entrega, 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 mas na hora de receber você trava. Tu prefere entregar uma aula gratuita, 100% gratuita para as pessoas, do que tu vender aquela aula. Tu se sente travada. Tu sente que você não merece. Mas olha isso, tu tem uma autoridade. Tu tem muita coisa aí dentro. E como é que você não merece receber? Aí entra muita comparação, que a gente começa a se comparar com a grama do vizinho. Ai, mas a Juliana sabe menos do que eu e tá lá entregando, tá vendendo, tá ativa no Instagram. Por quê? Porque a Juliana tá fazendo o que tu não tá fazendo. Aí a gente se preocupa tanto com a grama do vizinho que a gente esquece da nossa. Quem nunca? Quem nunca?
Terceiro pilar, consistência. Você começa, mas para no meio do caminho. Como é que tu vai conseguir chegar e se tornar a mulher que tu quer se tornar? Ser uma mulher posicionada, se comunicar bem, se você não tem constância. Constância é um dos pilares principais da alta performance sistêmica. É um dos pilares principais da disciplina. Se eu não estou ali todos os dias mostrando, fazendo e acontecendo, como que eu sustento a minha autoridade? Como que eu sustento o meu merecimento? Eu preciso da constância. Porque isso não é falta de estratégia, amiga. Não é. Deixa eu te contar. Isso não é falta de estratégia. É falta de sustentação do teu valor. É falta de sustentação do teu valor. Porque se eu tenho autoridade, não consigo mostrar. O meu merecimento eu só quero entregar, mas não quero receber. Se eu não tenho consistência, é porque eu não enxergo a mulher que eu sou. E aí entra muito no que a gente falou no início. Identidade é uma decisão. Então você precisa decidir ser. O último pilar que eu gosto muito é a visibilidade. Você até aparece às vezes, mas tu se esconde dentro da própria aparição. Quem já fez isso? Já ouviu aquele ditado? Quem não é visto não é lembrado. Então, como é que eu quero aparecer, mas quero se esconder dentro de mim mesma? Quantas vezes a gente não fez um post, um stories e depois ficou, meu Deus, socorro, eu quero que abra um buraco aqui para mim entrar dentro. Quem nunca? Quem nunca? Então, esses quatro pilares, eles são muito importantes para a construção da mulher que a gente quer se tornar, para a gente fortalecer o nosso posicionamento, o nosso valor, a nossa identidade. Então, a gente tem que ter a autoridade, mostrar mesmo essa autoridade, porque a autoridade é você contar a sua história, é você mostrar quem você é. Hoje em dia, as pessoas acham muito que a autoridade é currículo, né? Eu sou muito anti-currículo, porque eu acho que não precisa estar jogando para o mundo tudo que tu é, tu tem que mostrar ser quem você é. Consistência, que é hiper mega importante, merecimento e a visibilidade. Então já anota esses quatro aí, dá uma nota de 0 a 10, como é que você está em cada um desses pilares e o que, que você vai fazer essa semana para melhorar esses pilares. Nem que você pegue cada semana e foque em um pilar. Essa semana eu vou focar no pilar da autoridade. Então, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso mostrar? Trazer mais a minha história? Trazer mais quem eu sou? Semana que vem, eu vou focar no merecimento. O equilíbrio de troca, sabe? Eu vou entregar, mas eu vou aceitar receber. Na terceira semana, você pode falar trazer mais sobre a consistência. Faz um desafio você com você mesma de 7 dias postar direto, 7 dias trazer mais sobre a tua vida, a tua vivência, postar ali a tua rotina. E o quarto, a visibilidade. Então, se permita ser vista. Agora, eu quero te levar para um lugar mais profundo, depois de tudo que a gente trouxe até aqui. Se você puder se sentir confortável do teu coração agora aí na tua casa, feche os olhos. Vou pedir para você fechar os olhos, se conectar com você mesma, independente de onde você esteja. Se tu estiver vendo do ginásio, do trabalho, não tem problema. Sente dentro do teu coração, porque no fundo o que importa é a nossa intenção. Então respira fundo, solta tudo. Respira mais uma vez, de forma bem devagar mesmo, sabe? Sem querer controlar até a respiração, porque as controladoras passam mal, até a respiração elas querem controlar. Então respira fundo, solta devagar. Respira mais uma vez. E vai imaginando de um momento em que você falou e que você era, sem esforço, sem máscara, sem precisar provar nada para ninguém. Imagina aquele momento que você falou: eu sou muito foda, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa. E você realmente sentiu em todas as células do teu corpo. E que você realmente era. Pensa como que tu se sente com isso. Se sentindo, imagina que você está entrando num palco agora e lá no palco está todas as pessoas que você ama na plateia. Tá cheio de gente, cheio de pessoas que você ama, que você queria que estivessem ali com você. A primeira fileira está toda a tua família. Está as pessoas que você realmente ama. E eles te olham. Imagina eles te olhando. Você olha, você abre assim, a cortina um pouquinho, olha a cortina, e tá todos eles sentados na primeira fileira. Sente isso no teu corpo, essa energia, esse amor. E aí eles vão te chamar agora para subir ao palco. E quando chega um momento que você escuta eles gritando o teu nome agora, imagina eles gritando o teu nome bem alto. Você vai com tudo, todo mundo levanta, grita, bate palma, comemora. E na primeira fileira tá todas as pessoas que você ama. E esse era o momento que você falou que você era tudo isso e que você realmente está sendo. Sente todas as células do teu corpo comemorando.
feliz, alegre. E deixa você sentir isso. Sente você no teu lugar. Sente você em tudo que tu vai fazer a partir de agora, independente do que seja. Permita sentir essa energia dentro de você, esse fogo. Imagina sempre que, independente mesmo do que tu vai fazer, seja no teu trabalho no digital, seja no prestando serviço para alguém, imagina todas as vezes como se estivesse na primeira fileira todas as pessoas que você ama. E como se você estivesse sempre subindo em um palco. Para que essa energia, esse fogo e todas as células do teu corpo, elas sintam e entendam que você é quem você quer ser. E vai percebendo essa diferença, o que mudou em você, no teu corpo. Porque o nosso corpo, ele não mente. Ele nos entrega exatamente tudo que a gente sente. E só sente agora. Deixa vir. Imagina que se tudo que tu fizesse na tua vida, essa energia estivesse presente. Porque o problema nunca foi a falta do posicionamento, nunca foi a comunicação, mas o lugar de onde você sempre se coloca. O lugar de onde você sempre fala. Porque quando você está no seu lugar, não tem para ninguém. Você não precisa se convencer de nada. Você pode ser você 100%. Você não tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão criticar, do que os outros vão apontar. Você simplesmente é você. Porque você já não quer mais ser amada. Você quer ser respeitada. Você simplesmente é você. E se permita ser você. Se permita essa energia, esse amor. Se permita não se calar mais. Porque toda vez que você se cala, uma parte sua se apaga. Então, se permita não se calar mais. E eu quero deixar um exercício para tu fazer depois dessa aula, aí em casa. É um exercício muito bom e eu gosto muito. E escreve quais os momentos que tu sempre se permitiu ser abandonada para ser aceita. Escreve o que você deixa de falar muitas vezes porque você tem medo do julgamento, da crítica, do apontamento. E escreve quem eu estou tentando agradar quando eu me calo. Deixa sair tudo, tá? Escreve tudo. Tira do mental e bota tudo para fora. E escreve que é para você ter essa tomada de consciência. Porque toda vez que você lembrar disso e de tudo que tu tá escrevendo, você não vai mais se calar. Tu não vai mais deixar de falar. Você não vai mais permitir se abandonar. Porque essas respostas, elas vão te mostrar mais sobre você do que qualquer estratégia que você use na tua vida. Porque lembra que não são as estratégias, mas é o valor que você sustenta. E quando tu assumir a tua identidade, o teu valor e a tua essência, não tem pra ninguém. Porque no final você só precisa sustentar quem você é. E você não precisa mais se abandonar. E já fala aí, ó, bota essa mão nesse coração, sente essa energia e fala: eu não vou mais me abandonar. Eu já posso ser eu. Eu já posso ser a mulher maravilhosa, poderosa que eu sou. Eu me permito ser a primeira milionária da minha família. Eu me permito ser quem eu sou. Porque no fundo, no fundo, no fundo, crescer não vai fazer mais. É a gente parar de se abandonar. E isso reverbera em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente quer poder pessoal, quer fazer, quer sucesso, quer acontecer, mas nós não estamos fazendo o básico, a base. Se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico, beber água. Isso é o básico para a gente não se abandonar, para a gente sustentar a mulher que nós queremos nos tornar. Porque todas nós queremos um relacionamento incrível, um trabalho incrível, viver, viajar. Não queremos? Mas será que nós já somos a mulher que vai sustentar essa vida?
E eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você. Eu queria ficar aqui falando muito mais, e mais, e mais, e mais. Mas foi só um gostinho de tudo que a gente pode trabalhar juntas e de tudo que a gente pode olhar juntas para crescer juntas. Eu falo muito que sozinha a gente vai rápido, mas com bom acompanhamento a gente vai longe. E que cada vez mais nós possamos criar essa comunidade de mulheres que se ajudam, que se inspiram, que fazem acontecer. Foi um prazer e uma honra gigante tu ter permitido que eu entrasse dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, da tua vida. E eu espero que a partir de hoje está decretado que tu nunca mais vai se abandonar para ser aceita em lugar nenhum. Combinado, minha poderosa? Um beijão e fica com Deus.